Está bem? Eu já estou aqui com a minha Bíblia e quero convidar você a tomar a sua Bíblia, porque nós vamos agora estudar o primeiro encontro dessa semana especial. O encontro que hoje vamos estudar está em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. E eu queria, antes de nós começarmos a leitura do texto sagrado, fazer com você uma oração. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ela está aqui em nossas mãos e nós acreditamos de que essa carta maravilhosa de amor traz mensagens para a nossa vida. E ao estudarmos a história de hoje, queremos suplicar a Tua bênção para que compreendamos os Teus planos para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. E aí, pegou sua Bíblia? Vamos juntos estudar uma linda história, a mulher de Samaria. Antes de ler o texto propriamente, eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de viajar? Você gosta de passear, de ir a vários locais? Eu também gosto. E você sabe que um dos locais interessantes para serem visitados são cemitérios? Mas, pastor, cemitérios? Sim, cemitérios. Existem alguns cemitérios que são lindos, não é verdade? Talvez você já viu algum filme ou mesmo visitou um cemitério de Arlington, lá nos Estados Unidos, em Washington, que é uma das coisas mais lindas que você pode ver. O cemitério também é um lugar de tremenda paz, né? Ali reina uma paz, uma atmosfera. E eu fico pensando, a pessoa, todo o conhecimento que ela tem, ela leva quando morre para o cemitério. Ali estão as personalidades que nós conhecemos, etc. Bom, eu queria convidar você a nós visitarmos um cemitério hoje juntos, que está nos Estados Unidos. Ele tem mais ou menos umas 200 sepulturas e a sepultura que nos interessa está na ala norte desse cemitério. A mulher que ali está sepultada, ela em vida preparou o seu epitáfio. Bom, o seu epitáfio, você sabe, são aquelas palavras, aquelas expressões que vão quando a gente tem a sepultura e ali na lápide sepulcral. E essa mulher, ainda em vida, ela preparou a sua lápide e nela ela mandou escrever o seguinte: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Aqui jaz Grace Smith. Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. A história conta que essa mulher passou em sua vida por 2 casamentos. Alguém a quem um dia foi oferecido uma cama, mas nunca um lar. Nós até podemos ouvir as marteladas da incontinência sempre dizendo: você nunca será ninguém. Tudo que você põe a mão dá errado. Você não presta para nada. E nós imaginamos que numa fria manhã de inverno, poucas pessoas compareceram ao sepultamento de Grace Smith. Uma mulher que apenas vegetou, que passou por sofrimentos, uma mulher solitária. Quando olhamos para a Bíblia, se você quiser encontrar uma Grace Smith, ela está aqui, em João capítulo 4. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto. E você vai perceber, no encontro que Cristo teve com essa mulher, a sua vida foi completamente mudada. E eu espero sinceramente que, a partir de hoje, nesses encontros que vamos ter às noites aqui, a nossa vida também seja mudada. Acompanhe com atenção o texto de João capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Esse texto, escrito por João, o discípulo amado, traz para mim e para você preciosas lições. A primeira lição que João coloca nesse texto é que era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Era necessário? Por que era necessário? Bom, habitualmente, quando um judeu deixava a Judéia indo para a Galiléia, ele normalmente não pisava em terras samaritanas. Sabe o que eles faziam? Eles cruzavam o Rio Jordão, caminhavam pela Pérea e quando terminavam as terras samaritanas, eles tornavam a cruzar o Jordão para chegar então à Galiléia. Eles não pisavam em terras de samaritanos. E por que judeus e samaritanos eram brigados já nos dias de Cristo? Inclusive o quiz de hoje das redes sociais fala sobre isso. E eu fiz uma pergunta para você: qual é o motivo desta briga de judeu e samaritano? Eu não sei o que você respondeu no quiz lá, mas no final você vai ter a resposta. Mas eu vou adiantar alguma coisa. Você se lembra que o judeu, ou o povo judeu, foi cativo de Babilônia por 70 anos? Por Nabucodonosor, que escravizou os judeus, entre eles 4 jovens que a Bíblia menciona o nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Pois bem, esse povo judeu, quando voltou do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, eles então encontraram uma cidade em ruínas, porque Nabucodonosor havia destruído Jerusalém. Não só a cidade, como o templo que Salomão havia construído também estava em ruínas. E eles agora começaram um processo de reconstrução da cidade e do templo. Mas quando eles começaram a reconstruir o templo, os samaritanos, que eram um povo de ascendência mista, se ofereceu para ajudar. E os judeus, movidos por um espírito nacionalista, disseram assim: nós temos a ajuda de vocês? Não. Nós vamos construir ou reconstruir o santuário sozinhos. E eles não deixaram os samaritanos ajudar. Os samaritanos, sem poder adorar no mesmo templo dos judeus, foram para um outro monte, porque o templo dos judeus estava no Monte Sião. Eles foram para o Monte Gerizim e lá construíram o templo dos samaritanos. Então houve um período na história que você tem 2 templos, o templo dos judeus e o templo dos samaritanos. Aí começou a divisão, aí começou a briga. Só que no ano 108 a.C., a briga se intensificou. Um judeu chamado João Hircano foi até o Monte Gerizim e destruiu o templo dos samaritanos. Aí os samaritanos pensaram: nós não podemos ajudar vocês na reconstrução para adorar juntos, fizemos o nosso. Agora vocês vêm aqui e destroem o nosso templo? E de onde estava Cristo neste poço, nesta fonte, com a mulher samaritana, dava para se avistar as ruínas do templo samaritano no Monte Gerizim. Esse foi o motivo da briga. Agora, quando é dito que era necessário que Jesus passasse em terra de samaritanos, uma terra que havia inimigos declarados, é porque João quer enfatizar que naquele dia, ao meio-dia, Jesus tinha um encontro com uma mulher. Não é extraordinário pensar que Jesus tinha uma agenda a cumprir e que na agenda dele ele colocou um encontro com essa mulher, mesmo que ela não soubesse? Bom, não foi isso que Cristo disse também para os discípulos? Não foste vós quem escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi? Esta mulher foi escolhida. E quando foi meio-dia, estava Jesus assentado junto à fonte de Jacó. Diz o texto que ele estava cansado da viagem. E os discípulos foram à cidade comprar alimentos. Ali estava a fonte, dentro dela água.
mas Cristo não tinha com que tirar, certamente um tipo de balde com uma corda para poder buscar a água, ele não tinha. E ali estava o Criador de todos os rios desse planeta, o Criador de todos os mares, à mercê de um favor humano para dessedentar sua sede. Você consegue imaginar a cena? O Deus que criou céus e terra, dependendo de um favor humano para mitigar sua sede. Nisto, diz o texto, na sexta hora dos judeus, meio-dia no nosso horário, veio uma mulher samaritana tirar água. Por que alguém busca água meio-dia? Você sabe que na minha infância eu morei numa região muito íngreme e não havia água encanada. Eu e minha mãe e meus irmãos, todos os dias tínhamos que buscar água. E nós buscávamos água a quase 1 quilômetro de distância. Mas a gente só ia no final do dia, quando o sol estava quase se pondo. É lógico, o sol estava mais fraco, era mais fácil carregar água nesse horário. Mas por que uma mulher foi ao meio-dia ao poço? Porque essa mulher não queria se encontrar com ninguém da cidade. Essa mulher não era bem vista, ela não gozava de uma boa fama, por isso foi nesse horário. E quando ela chega ali, ela percebe a presença de Cristo, quem sabe pela cor negra das vestes ou pela barba que ele usava, ela pôde identificar que tratava-se de um judeu. O que ela fez? Ela encheu o seu cântaro e ela já estava indo embora, ignorando a presença de Cristo. Mas, enquanto ela estava saindo, Jesus então quebra o silêncio e diz assim: mulher, dá-me de beber. Por que Jesus não se ofereceu para ajudá-la a tirar água? Certamente ela não aceitaria esta ajuda. Então Jesus pede um favor. Mulher, dá-me de beber? E a resposta foi lógica. A mulher disse para ele: como sendo tu judeu, que pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Você não sabe que nós somos inimigos? Então Cristo diz para a mulher o seguinte: olha, se você soubesse quem é o que está te pedindo, você que pediria para ele, e ele te daria água viva. Quem beber da água desta fonte voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso despertou o interesse nessa mulher e ela pensou: o Senhor tem uma água que quando eu bebo eu nunca mais sinto sede? Eu quero desta água. O interesse dela, a curiosidade foi aguçada e ela quis saber mais sobre esta água. Jesus estava tentando encontrar uma porta aberta nesse coração para falar a esta mulher. Deixa eu dizer para você uma coisa com muito carinho. Nessa noite, domingo à noite, Jesus está tentando também um encontro com você. Talvez você não soubesse, mas não é por acaso que você está aí agora, conectado nessa semana especial. Não é por acaso, é porque Deus tem um plano para você. Na agenda divina, Ele marcou esse encontro para esse domingo à noite. E se você tão somente der uma oportunidade, se você der uma brecha, se você der um espaço, Cristo vai fazer na sua vida o milagre que você tanto precisa. Pode ser que nessa noite, aí sentado aí no sofá, ou talvez sentado na cama, esteja uma mulher que tem tido uma vida muito difícil, com muitas lutas. Quem sabe você tem passado por muitos problemas. E ao conhecer a história da mulher samaritana, você se identifica com ela. Cristo tem um plano especial também para você. Era necessário, diz João, que nessa noite ele encontrasse você. E não importa como você esteja, o Cristo é o Deus que sempre nos aceita. É aquele Deus que sempre vem. Os encontros que Ele marca são para salvação, não para crítica, não para condenação. E certamente nessa noite, se você der a oportunidade, Ele vai fazer na sua vida a mudança que você tanto precisa. Mas, para que a mudança acontecesse na vida dessa mulher, ela precisava ceder. Ela precisava reconhecer a sua necessidade. E para criar esta necessidade, Jesus disse para a mulher: vai lá, chama teu marido e vem cá. Está aí no texto, na continuidade. E a mulher simplesmente disse para Jesus:
eu não tenho marido. E ela parou por aí. É verdade que ela não tinha marido. E Jesus então disse para ela, isso você diz com verdade, porque você já teve 5 e o 6º com quem você vive também não é seu. Quando a mulher ouviu estas palavras, ela percebeu que alguém sobre-humano estava lendo sua vida como as páginas de um livro. E ela replica para Jesus, eu vejo que tu és um profeta. Quem é o profeta na Bíblia? É o porta-voz de Deus. Eu vejo que tu és profeta. Então me responda uma coisa, quem é que está certo? Os judeus que adoram no Monte Sião ou nós samaritanos que adorávamos no Monte Gerizim? E então Jesus diz para essa mulher, mulher, vem a hora, e esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esta mulher diz, eu sei, quando vier o Cristo, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. E sabe o que nós aprendemos do texto aqui? Que essa mulher tinha uma expectativa messiânica. Ela aguardava a volta de Jesus, a vinda de Cristo, do Messias. E então Jesus faz para esta mulher a revelação mais extraordinária que Ele não havia feito ainda em seu ministério. Quando Cristo multiplicou os pães e mais de 5.000 pessoas foram alimentadas e a multidão olhava para Jesus interessada, Jesus não fez esta revelação. Quando Cristo multiplicou os pães, os peixes, fez o sermão da montanha, quando milhares de pessoas pararam para ouvi-lo, Ele não fez a revelação que fez para esta única alma, para esta única pessoa. E Ele disse então para esta mulher, para esse auditório de uma só alma, mulher, sou eu quem falo contigo. Você espera o Cristo? Eu sou o Cristo, eu estou aqui. E quando a mulher percebeu que ela estava diante do Messias, João diz no texto que ela deixou o seu cântaro, ela esqueceu o seu cântaro e ela foi correndo à cidade de Sicar e disse aos moradores de Sicar, venham comigo e vejam um homem que me tem dito tudo quanto tenho feito. Não será porventura ele o Cristo? Esse texto está cheio de lições para mim e para você. Mas eu queria abordar apenas 2 nesse exato momento. A primeira delas, se você olhar de forma atentiva para o texto, você vai perceber que a mulher, ela chega ao meio-dia, Jesus ali estava, mas João diz que Jesus, quando chegou, se assentou junto à fonte. E a mulher disse para Jesus, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Era uma fonte ou era um poço? Fonte e poço são 2 coisas bem diferentes. Na realidade, quando você vai para o texto grego de João capítulo 4, você percebe 2 palavras gregas diferentes. Pegue e frear. Uma de fato significa poço e a outra significa fonte. Mas qual é a diferença básica? Numa fonte, a água brota naturalmente. A água mana da terra com todo o poder e vigor, com toda a força. O que é um poço? É um orifício onde se cava com muito esforço na busca incerta de água. E por que é que João escolheu essas 2 palavras gregas diferentes que foram muito bem traduzidas na edição Almeida, Revista e Atualizada? É porque João está significando nessas 2 expressões 2 tipos de religião. A religião de Cristo e a religião da mulher samaritana. Na religião de Cristo, a gente faz as coisas por prazer. É um deleite a vida cristã. Você encontra prazer em ir à igreja, em estudar a palavra, em falar do amor de Deus. A água brota naturalmente e aquele que bebe desta água torna-se uma fonte. Você recebe a água e quer dar para os outros. Você aprende de Cristo e quer ensinar para os outros. Mas na religião do poço, as coisas não são assim. Tudo é feito com muito esforço.
tudo é feito com muito sacrifício. Às vezes não há prazer na vida religiosa, não há prazer em estar na igreja, não há prazer em ler a palavra. E eu faço uma pergunta para você agora. Qual é a tua religião? É a religião do poço ou é a religião da fonte? Pastor, e se a minha for a religião do poço, o que eu faço para mudar de situação? Esse texto tem então uma segunda lição para mim e para você. E sabe qual é esta lição? É possível sair da religião do poço e vir para a religião da fonte. E o segredo está no texto. Quando nós olhamos de forma bem atentiva para o que João escreveu, você vai perceber que a compreensão que essa mulher tinha de Cristo, ela foi se aprofundando. Pois bem, no capítulo 4, quando você vê o versículo 7, nós temos aqui o pedido de Jesus: dá-me de beber. E então veio a resposta da mulher samaritana no verso 9: como sendo tu judeu? Quem era Cristo para esta mulher samaritana? Numa primeira visão, um odiado judeu, um inimigo de nossa nação. Por isso eu não dei atenção a ele, por isso eu não conversei. Mas a conversa continua. E então, quando Jesus fala para ela da água da vida, quando Jesus fala para essa mulher de que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela jamais teria que voltar ao poço, ela responde assim: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. A palavra Senhor na Bíblia, Kyrios, da língua grega, significa um dono, um proprietário, uma pessoa de respeito. Ou seja, ela percebeu que Jesus não era simplesmente um odiado judeu, não era isto, era uma pessoa de respeito. Mas quando a conversa continuou e Jesus falou a respeito dos maridos que ela tivera, ela percebeu que Jesus conhecia a sua vida. Tratava-se de alguém que era mais do que um ser humano comum. Então o tratamento dessa mulher para com Jesus mudou e ela diz assim: eu vejo que tu és um profeta. Quem é o profeta? É o porta-voz de Deus, é o representante de Deus. Então você é um representante de Deus. A conversa continuou e houve um momento que ela disse: eu sei, quando Cristo vier, Ele vai nos ensinar todas essas coisas que você falou. E então Jesus se revela para ela como sendo o Messias. Eu sou Cristo, eu que falo contigo. E esta mulher correu para a cidade de Sicar, chamou os moradores e trouxe todos os moradores para se encontrarem com Jesus. Nesse ínterim, os discípulos chegaram, trouxeram alimento e disseram: mestre, trouxemos o alimento. E Jesus disse: eu não quero comer. E eles pensaram: será que enquanto saímos alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse: não, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, havia uma satisfação tão grande no coração de Jesus por haver partilhado da graça do Evangelho com essa mulher, que ele até se esquecera da necessidade de se alimentar. Você sabia que é exatamente isso que acontece? Quando a gente se encontra com Cristo, quando a sua graça se manifesta em nossa vida, é justamente isso que acontece, a alegria no céu. Lucas 15 fala sobre isso, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. A maior festa acontece no céu quando algum ser humano se volta para Ele. Não importa quem você seja, não importa que valor te deram, não importa como te rotularam, não importa em que situação você esteja nesse exato momento, nada disso importa. Você, aos olhos de Deus, é o ser único, é o ser mais especial desse universo. Ele ama você. Jesus ama você como amou esta mulher. E Ele quer se revelar para você como se revelou para ela. E à medida que Cristo foi se revelando para esta mulher, o interesse dela foi crescendo. E agora, essa mulher está vindo, trazendo após si os samaritanos. E então Jesus, olhando para os campos e percebendo os samaritanos se aproximarem, liderados por essa mulher, Jesus então diz para os discípulos e faz uma pergunta: vocês não dizem que ainda faltam 13 ou 4 meses até a colheita? Vocês não falam isso? Mas eu, porém, vos digo,
olhe para os campos, pois eles já estão brancos para a colheita. Eles já branquejam para a ceifa. E quando Cristo falou isso, ele estava se referindo aos samaritanos que estavam se aproximando com o coração aberto para o Evangelho. E de fato, João diz que Jesus ficou ali 2 dias naquela cidade de Sicar, pregou o Evangelho para os samaritanos e ali nasceu a primeira igreja cristã de Samaria. E você sabe quem foi a fundadora? Uma ex-prostituta. Isso mesmo, uma ex-prostituta. Não importa quem tenhamos sido no passado. Não importa o que fizemos no passado. A graça de Cristo e o perdão dele se manifesta de uma maneira tão maravilhosa que ele cobre multidões de pecados. Não importa se você viveu com vários homens como esta mulher, não importa se na sua história você roubou, se você cometeu crimes, não importa. O que importa é que você pode reescrever a sua história pela graça de Deus. Queridos amigos, queridas amigas, nós não temos aqui em João capítulo 4 uma lápide sepulcral como aquela de Grace Smith, mas nós temos um cântaro abandonado. E esse cântaro abandonado fala do fim de uma vida de insignificância. Fala de o início de uma nova etapa na história, na existência. É exatamente isto que Cristo quer fazer com você e comigo. Cristo quer recomeçar. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que um dia até foi cristão. Talvez você até frequentou alguma igreja. Talvez você até pregou da palavra de Deus para outras pessoas. Mas o tempo foi passando e você se afastou de Cristo. É hora de voltar. Porque nessa noite de domingo, agora, perto das 11 da noite, Jesus marcou um encontro com você. Ele ama você. Ele quer perdoar o seu passado. Ele quer esquecer tudo de errado que você fez. Se você der uma oportunidade, se você tão somente abrir a porta do seu coração e permitir que Jesus entre, as coisas serão diferentes. Se até aqui você tem vivido a religião do poço, Cristo, através de sua palavra, convida você a viver a religião da fonte. Cristo quer ajudar você a mudar completamente de vida. Cristo quer virar a página desta história como se vira a página de um livro. Cristo quer escrever uma nova história para você. Mas isso só vai acontecer se você permitir. Lembre-se, para esta mulher, Cristo era apenas um odiado judeu. Mas de repente ela começa a chamá-lo de Senhor. Depois era um profeta. E finalmente o próprio Cristo, o Messias que ela tanto aguardava. Ou seja, a minha e a sua história tem que ser progressiva. Aos poucos nós temos que ir aprofundando a nossa caminhada com Jesus. Mas o marco inicial é o encontro, quando Ele nos encontra. Às vezes na igreja alguém diz assim: eu estava perdido e encontrei Jesus. Você não encontra Jesus, é Ele que encontra você. Cristo não está perdido, nós que estávamos, e Ele veio ao nosso encontro.